Destaques do momento: Kassab vira réu por suspeita de Caixa 2 e tem 21 milhões de reais bloqueados. Dólar emenda terceira queda e fecha abaixo de 4,10. Código de Defesa do Consumidor está completando 28 anos. E você, consumidor, está fazendo valer o seu direito? Os juristas alertam. Expectativa para o comportamento da inflação até o final do ano. Só o leite subiu quase 50% nos últimos tempos. O comércio de Marília vive o mês do consumidor. Bem, uma data que não pode passar em branco na área da saúde. Fibrose cística. Estamos na semana de alerta. E você sabe o que é? Não sabe? Então confira. A fibrose cística, para a gente definir, ela é particularmente uma doença genética muito comum na população. Não é muito comum em africanos, afrodescendentes, e também é raríssima em asiáticos, mas é extremamente comum em caucasoides, que a gente chama de etnia branca. A fibrose cística, ela vem de uma alteração num gene que chama CFTR, ou seja, há um defeito genético no gene, muitos tipos de defeitos, mas sempre nesse gene para a fibrose cística aparecer, e ao mutar, ao ter o defeito, o indivíduo ele tem uma série de consequências clínicas. Essas mutações, elas são herdadas e elas acometem o indivíduo. Na verdade, se espera que um em cada 2.000 indivíduos na população tenha fibrose cística. Essa é a frequência, uma média no mundo. Nós sempre ganhamos 2 cópias, um do pai, uma cópia do papai e uma da mamãe. Para eu ter fibrose cística, eu tenho que ter as 2 cópias com defeito. Acontece que quando as pessoas têm uma cópia só do defeito, elas não sabem e elas podem se encontrar casualmente na população. O que facilita esse encontro de 2 portadores da mutação do gene da fibrose cística, muitas vezes é o parentesco, porque a gente pode ter na família muita gente que carrega as mesmas mutações negativas, vamos chamar assim, uma carga genética semelhante à nossa. Então facilita o parentesco. Mas como é uma mutação muito comum na população, estima-se que 1 a cada 25 pessoas já tenha o primeiro defeitinho, então ela tem um gene normal e um gene com defeito, que é o mutado. Se ela encontrar outra pessoa assim, a criança pode ter a fibrose cística porque existe a possibilidade de ganhar do papai o gene defeituoso e da mamãe também o gene defeituoso, porque o papai vai passar um dos seus genes, a mamãe também, e ao acaso. Então eles têm sim chance de ter filhos sem problemas, mas filhos com fibrose cística. A partir do momento que eles chegam pra gente com um filho com fibrose cística confirmada, e aí existem algumas técnicas para essa confirmação, aí eu já sei que o casal obrigatoriamente tem os 2 genes, né? Um cada um, e se tiver um filho podem ter um risco de 25% de ter outro filho com fibrose cística. Essa chance é de 1/4, como se eu tivesse que pegar uma bolinha azul no meio de 4 bolinhas, 3 amarelas e uma azul. Elas estão sempre a cada gravidez embaralhadas. Então, a chance de 1/4 é em cada gravidez. Eu não elimino a bola azul, ela volta no meio das amarelinhas. Basicamente, os sintomas eles são pulmonares, pancreáticos e gastrointestinais. Além de que no menino também pode ter uma ausência do que a gente chama de duto deferente e ele também tem uma manifestação então genital. E ele, por causa disso, não pode ter bebês. Ele tem muita dificuldade porque ele tem insuficiência respiratória, tem um muco muito viscoso, aliás, o nome também que se dá à fibrose cística é mucoviscidose, porque o muco fica muito viscoso. Então a bactéria se aproveita desse muco, se prolifera com muita facilidade, então essas crianças têm muitas infecções broncopneumonares. Curar, do ponto de vista assim, de desaparecer a doença, para o geneticista isso ainda é um sonho, né? Mas tem muito tratamento novo no mercado, tem muita expectativa para
tratamentos, inclusive, que do ponto de vista pulmonar vão melhorar drasticamente a vida das pessoas. Mas em termos de tratamento absolutamente curativo, ainda a gente não tem nada. Não é mentira, é verdade. Consanguinidade, ou seja, o parentesco entre o papai e a mamãe aumenta e muito a chance de defeitos na prole por causa de doenças genéticas mesmo, tá? Isso é verdade. O alerta, portanto, está dado. Falando sem alerta, saúde, nesse dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção aos Casos de Suicídios. O mundo tem um suicídio a cada 40 segundos. O Brasil, um a cada 45 minutos. E Marília é a cidade do interior paulista com maior incidência no momento. Já são 14 casos neste ano. Por isso, o alerta. O médico psiquiatra, psicoterapeuta Calil Carneiro falou sobre o tema ao 4 Notícias. Boa noite, eu agradeço a oportunidade para estar falando de um assunto tão difícil e ao mesmo tempo tão necessário que nós discutamos e que tenhamos espaço para debater sobre isso, principalmente na grande imprensa, que é um local que geralmente é difícil falar sobre algo tão polêmico. Bem, porque esse agravamento da situação, tecnicamente, há uma explicação, é um problema mundial, mas aqui no Brasil também tem preocupado demais e não é diferente em Marília. O senhor comenta. Sim, as taxas de suicídio no Brasil, elas não são as maiores do mundo, mas elas estão entre os países com a média superior, de suicídio. Eu acho que isso tem a ver com dois fenômenos específicos, que é um aumento do número de suicídio em mulheres, é incomum que isso estivesse acontecendo, um aumento do número de suicídio em pessoas jovens, em adolescentes e até em crianças. Existe uma questão da contemporaneidade, do modo como nós estamos vivendo, de uma sociedade que exige uma produtividade cada vez maior do sujeito, e os valores contemporâneos acabam levando a pessoa a uma estafa, uma situação que cada vez mais nós temos o diagnóstico de transtornos mentais. E esses transtornos mentais podem predispor aí a um risco de suicídio. Muito se fala também na influência da comunicação via internet. Também é uma realidade? Sim, a internet ela tem dois fatores, na minha opinião. Ela pode propagar uma evitação do suicídio, que é o que nós estamos tentando fazer, por exemplo, hoje, nesse mês tão importante que é o Setembro Amarelo, mas, em contrapartida, a internet ela não regula o que se é postado. Então, nas redes sociais existem vários depoimentos de experiências diferentes. Nem sempre aquela informação ela é passada de uma maneira que vá conferir aí uma característica de prevenção ao suicídio. Muitas vezes, dependendo do modo como ela é postada, se pode fazer inclusive uma apologia ao suicídio. E aí a pessoa que já está em propensão que tem tido pensamentos de desesperança, de desamparo, que estão com ideação suicida presente, ao receber essa informação pode se sentir incentivada. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós lemos, com o tipo de informação que nós recebemos pela internet. Muito se fala em depressão, mas não é apenas a depressão. Existem outros transtornos. Comentando isso, doutor Calil. Sim, a depressão, existe uma estimativa que 66% dos casos de suicídio são precedidos por um episódio depressivo. Então, dentre os transtornos mentais, a depressão é um dos mais importantes, é o que mais está relacionado ao suicídio. Mas temos, em segundo lugar, por exemplo, o uso de substâncias psicoativas, entre eles o álcool, maconha, cocaína, crack, a bipolaridade, em terceiro lugar, a esquizofrenia e vários outros transtornos, a exemplo, os transtornos de personalidade, Como enfrentar tudo isso? Cada caso é um caso, mas é importante que haja também uma união familiar para o tratamento, para se enfrentar o problema. Comentando isso, doutor Calil. Perfeito você falar de união familiar, porque se a gente for ver, o principal fator que protege alguém de um suicídio se chama vinculação. Então nós temos vários estudos que mostram, por exemplo, que as pessoas que estão casadas têm
menos chance de cometer suicídio, as pessoas que têm filhos têm menos chance de cometer suicídio, as pessoas que estão empregadas e têm boas relações de trabalho têm menos chance de cometer suicídio. Então, estar vinculado é algo que protege contra o suicídio. Em relação à prevenção, por exemplo, protege contra o suicídio, mas não nos protege de ter um transtorno mental, não nos protege de ter um fator precipitante que vá nos gerar uma quantidade de angústia pouco controlada, o que a gente vai ter um problema psíquico. Então, existe uma questão que não basta eu estar vinculado, mas eu preciso ter uma capacidade de escutar o próximo, eu preciso ter uma capacidade de passar horas com aquela pessoa com quem eu convivo e de realmente dar ouvidos e dar importância às suas queixas, né? Então, acho que isso é uma questão que a gente precisa conscientizar bastante, porque se uma pessoa está sofrendo, existe um mito de que se eu perguntar sobre ideias de morte, posso induzir alguém a cometer isso, né? Isso precisa ser quebrado. Pelo contrário, a pessoa precisa ser interrogada se ela está em sofrimento mental, se ela precisa de ajuda, e essa ajuda precisa estar disponível ao seu alcance. Quais são os sintomas mais comuns? O senhor destaca também. Existe uma questão bem... Estamos de volta então. Houve aí um problema técnico, mas o doutor Calil Carneiro lembrou bem com relação ao alerta que tem que ser dado sobre a depressão, os transtornos mentais e, como consequência mais agravante, exatamente a consequência mais séria, que é o suicídio. Por isso, ao menor sintoma, ao menor sinal, procure uma ajuda médica de um psiquiatra, um psicoterapeuta e também de um psicólogo. A gente tem repercutido bastante aqui o tema e para levar exatamente a informação. São 14 casos de suicídios este ano em Marília, a cidade do interior paulista com a maior incidência, e são dados oficiais segundo a Secretaria Estadual da Saúde e a Secretaria da Segurança Pública. O último caso aconteceu no último sábado. Um representante comercial de Americana se suicidou pulando do apartamento, o terceiro andar de um apartamento, de um hotel aqui em Marília. Ele morreu na hora. Então é aquilo que a gente comenta: qualquer cidadão, qualquer pessoa pode ter a depressão, mas tem que buscar ajuda técnica antes que seja tarde demais. E o mais importante, ele falou aí também, toda a família tem que se envolver antes que seja tarde demais. Destaques finais desta edição. Esquadrão da Vida completa 40 anos em Marília, um trabalho realmente muito importante de prevenção à dependência química, começando pela dependência da bebida alcoólica. Mas falta verba, não está fácil tocar o Esquadrão da Vida aqui em Marília, exatamente porque é preciso maior participação pública, já que é um trabalho realmente muito importante desenvolvido em Marília. Concluída a parcela do primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas, o último pagamento aconteceu desta segunda-feira. O comércio, que vive o mês do consumidor, na expectativa de ter aí aumento das vendas ou quitação de dívidas, já que o comércio de Marília tem 17 milhões de reais a receber em atrasados nos últimos tempos. E o Brasil, 64 milhões de endividados, maior parte no cartão de crédito. Alerta está dada. Vem aí também mais uma parcela do imposto de renda, restituição, e continua sendo paga a cota do PIS/PASEP para quem trabalhou entre 71 e 88. O dinheiro está liberado. Atenção, o PIS é na Caixa Federal, PASEP é Banco do Brasil, se você tem conta
em uma agência particular, um banco particular, através desse banco pode sacar também um dinheiro. Esse é um dinheiro importante extra aí no comércio, exatamente para movimentar a economia. A onda de furtos de veículos volta a Marília e preocupa. Nos últimos dias, motos 3 e 2 carros furtados, o que prova que aquela onda que tinha parada parece que está voltando. Cuide bem do seu carro, da sua moto, para não ser a próxima vítima. E ao menor sinal, qualquer informação que você tiver sobre desmanche de veículos, comunicar à Polícia Militar, como também à Polícia Civil. E fica no futebol expectativa para a seleção brasileira, bastante alterada, mas um amistoso muito fraco nesta terça-feira, 9h30 da noite, em Washington, Estados Unidos, Brasil e El Salvador. O adversário realmente é muito fraco. Obrigado pela sua atenção, fique ligado, a qualquer momento você tem a informação aqui no 4. Notícias. Oferecimento. Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.